Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera do Instagram. Chegando aqui para mais uma live, mais um papo aqui com vocês. Fixando o nosso título da live aqui. Os 2 passos para amadurecer a sua equipe. Semana começando. Como é que tá começando a tua semana aí? Como é que estão os desafios aí no trabalho? Como é que a semana começou? Na pressão? Segunda-feira. E aí eu tirei uns minutinhos aqui hoje pra gente ter um papo rápido aqui, direto ao ponto. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que particularmente eu gosto muito, que é falar sobre maturidade do time. E eu considero essencial, importantíssimo a gente poder tirar esses minutinhos aqui para tratar desse tema, porque atendendo executivos, atendendo empresas, fazendo treinamentos, workshops, cursos de liderança, eu percebo que um dos principais gargalos aí que o pessoal da área de liderança busca suprir, busca sanar, uma das principais dores que essa galera sente é justamente a questão da maturidade da equipe que ela tem nas mãos, né? E quando a gente fala aí em maturidade, o que eu considero um time maduro, para a gente ir conseguindo alinhar aqui o nosso papo, né? O que eu considero um time maduro? Um time maduro é um time que, em primeiro lugar, ele se responsabiliza pelos resultados, é um time que tem ciência, tem consciência da importância e do quanto é essencial construir os resultados que a empresa espera deles. É uma equipe que entende o planejamento estratégico, que se alinha com a missão, a visão, com os valores da organização que a contrata, né, que paga o seu salário. E em segundo ponto, um time maduro é uma equipe que se relaciona, né, uns com os outros de uma maneira responsável. Então a gente tem ali 2 tipos de relacionamento que amadurecem uma equipe. Então uma equipe madura é uma equipe que se relaciona bem com resultados, e é uma equipe que se relaciona bem entre si, né? Uma equipe que tem um comportamento de adulto uns com os outros ali. E por mais que isso pareça meio óbvio aí, você vai se surpreender se um dia mergulhar em trabalhos de universo executivo para você sacar a quantidade de picuinha e a quantidade de questões juvenis que existem no relacionamento entre as próprias pessoas de uma mesma equipe, tá? Então, toda essa live de hoje ela está pautada na maturidade da equipe, para a gente ir começando a alinhar essa comunicação. Toda vez que eu falar em equipe madura, a maturidade, para mim, ela vem do bom relacionamento da equipe entre si, um relacionamento adulto, com todos os integrantes ali que compõem o time, e também um bom relacionamento da equipe com resultados, uma equipe que sabe o quanto é essencial construir os resultados que a organização espera delas, tá? Então isso é um time maduro. Eu quero trazer um conceito para você. Enquanto eu vou falando, eu vou te convidar para você avaliar a tua equipe, mentalizar aí a galera que trabalha contigo. Faz essa avaliação para ver se você não encaixa algumas peças aí no teu dia a dia, né? Tem 2 posições que a equipe tua pode estar ocupando, né? E quando eu digo a equipe tua, estou falando de cada um individualmente que formam ali o todo. Mas tem 2 posições que o pessoal ali do teu time está ocupando no dia a dia de trabalho aí. Ou a equipe está ocupando a posição de vítima, você tem peças ocupando a posição de vítima e peças ocupando a posição de responsável. Está em uma dessas 2 cadeiras. Ou a tua equipe está numa posição de vítima, ou a tua equipe está numa posição de responsável. E eu quero falar para você 3 características de cada uma
dessas posições para que você possa ir mapeando aí o teu jogo, mapeando quem é da tua equipe que está ocupando cada uma dessas posições. E olha só, entender como diagnosticar qual banquinho que essa galera tá sentada vai te ajudar a, pegando o fechamento dessa live, que eu vou te dar esses 2 passos para você amadurecer o teu time. Você vai ver que você conseguindo diagnosticar a posição que eles estão ocupando e usando esses 2 passos que eu vou passar para você nessa live para amadurecer a tua equipe, pô, você já vai livrar uma cacetada de problema no seu dia a dia aí. Tá? Vai evitar problema de picuinha de relacionamento um com o outro. Sabe aquela coisa tipo, eu tive uma ideia e o outro foi lá e pegou. Né? Só falta chegar ao ponto, cara, olha, fulano pegou meu grampeador e não devolveu. Pô. Então vamos acabar com esse tipo de picuinha. E também a gente vai acabar com o maldito do retrabalho, que, porra, ocupa um tempo desgraçado da gente e dentro de uma organização tem 1 milhão de coisas para fazer todos os dias. Você não pode ficar desperdiçando tempo com retrabalho, tá? Então vamos lá, analisando 2 posições aí, as 2 posições que o teu time pode estar ocupando. Ou a galera está ocupando uma posição de vítima, ou ela está ocupando a posição de responsável. Como é que você vai saber, olhando, analisando o comportamento, quais são as características de cada uma dessas posições? Primeiro vamos analisar 3 características aí de quem está na posição de vítima, tá? Aquele cara do teu time, aquela pessoa que está ocupando uma posição de vítima, ela tá sempre se vitimando. Por mais que pareça retórico falar isso, a pessoa que está na posição de vítima, ela tá sempre se vitimando. O que é isso? Ela tá sempre com coitadismo, sabe? Ela tá sempre com aquela coisa de o mundo contra mim, né? Tudo deságua contra mim. Aquela teoria da conspiração. Nada dá certo para ela, o mundo é ingrato com ela, você é ingrato, os amigos de trabalho são ingratos, a empresa é ingrata, ela tá sempre com um olhar de coitadismo. E essa pessoa se você tem alguém no teu time que tem essa característica de ficar vitimista, de ficar com coitadismo, o olhar dela tá calibrado para tudo que tá faltando para ela. Uma vítima, alguém da tua equipe que ocupa a posição de vítima, o olhar tá sempre pro que falta, nunca pro que tem para resolver a situação. Olha só que desgraça que é isso. Tipo, você tem um problema para resolver, o liderado que tá na posição de vítima tá sempre olhando que tá faltando tempo, que tá faltando gente na equipe, que tá faltando orçamento, que tá faltando vontade, que tá faltando apoio. O olhar tá calibrado para ver tudo que falta, não o que tem à disposição para resolver a situação. E veja que eu não estou ignorando que tenham carências em alguns pontos, mas o olhar da vítima está olhando tudo pro que está faltando para a galera conseguir trabalhar. Ela não consegue olhar, olha, tudo bem, está faltando isso, mas o que nós temos à disposição para resolver essa situação é isso aqui, tá? Então a primeira característica de um liderado teu que está ocupando posição de vítima é esse coitadismo, olhar sempre para o que está faltando ao invés de olhar para o que tem para usar. Uma segunda característica aí do seu liderado vítima, ele sempre está arremessando a culpa para o outro. É como se a culpa fosse uma bola, ele cai ali na mão dele, ele escolhe alguém e arremessa aquela bola para a pessoa. Essa bola é a bola da culpa. Então, o liderado vítima está sempre terceirizando a responsabilidade para a vida dele estar uma droga. Está sempre culpando o outro pelas coisas não estarem dando certo dentro do departamento. Nunca é culpa dele, nunca é responsabilidade dele. A culpa é sempre de alguém que ele elegeu com foco, é como se ele colocasse um foco nas costas e atacasse essa pessoa, né, Renata? Renata tá aí dando um joia pra gente, prazer ter vocês aqui, tá? Ao longo da live, vocês curtindo o conteúdo, vai colocando aí o teu like, compartilhando, marcando os amigos que você acredita que vão gostar desse conteúdo aí, tá? Obrigado pela audiência de vocês. Então, segunda característica aí do liderado vítima, ele está sempre arremessando a culpa para alguém. E a terceira característica para você identificar um liderado que está na posição de vítima, ele tem um baú de justificativas. Victor, o que é isso?
Para cada argumentação que você faz, para cada questionamento que você leva, o infeliz abre um baúzinho de justificativa e ele puxa uma lá para falar para você. É um baú de desculpas. É toda a razão fundamentada para nada dar certo, para tudo estar uma droga, para estar faltando um monte de coisa, para nunca conseguir as metas que precisa e que quer. Ele abre esse baú de justificativa e puxa uma para você. E olha, às vezes essa justificativa ela é tão boa que parece que é verdade. É por isso que todo mundo cai nela. Então, você tem alguém no teu time, no teu convívio que é desse jeito? Você leva um desafio, uma questão para tentar resolver e o bendito abre lá um baú de justificativas para a vida dele estar uma droga e para nada dar certo. Lembra sempre dessas 3 características para você conseguir mapear se você está diante de alguém que está com comportamento de vítima. Está sempre com coitadismo, com o olhar calibrado para o que está faltando na vida, ao invés de focar no que tem para resolver o problema. Segundo ponto, está sempre arremessando a culpa para alguém. Sempre alguém é culpado pelas coisas não darem certo. E terceiro ponto, tem um baú de justificativas para dar desculpa para tudo que acontece. E do outro lado? E do lado da responsabilidade, que é o lado que a gente quer que você leve a tua equipe. Como é que você vai identificar que está diante de alguém responsável? Vamos para 3 características aí também de um responsável. Um responsável, ele está sempre decidindo. Uma pessoa essa é uma grande característica de alguém que está sentado no trono da responsabilidade. Ele escolhe, ele decide. Um responsável toma decisões. As decisões sempre vão ser certas? Obviamente que não. Mas ele não se exime da responsabilidade de ter escolhas. Gente, não tem coisa pior na vida do que a sua vida, os seus resultados ficarem dependendo de escolhas dos outros. Né? Eu gosto de falar que nessa vida, sempre falei essa frase desde que comecei a fazer palestras de desenvolvimento aí. Nessa vida, ou você é protagonista da história ou você é um coadjuvante da história dos outros, né? Então, uma característica que eu considero essencial em toda pessoa responsável, todo líder, todo adulto, é decidir. Ele escolhe, ele não fica em cima do muro, ele toma decisões que nem sempre vão ser acertadas, mas o fato de tomar decisões põe a rédea da vida na sua mão. Na tua empresa, você tem aquele liderado que escolhe, que toma decisões. Nem sempre ele vai acertar, mas ele não foge da responsabilidade. E olha, hoje a gente está precisando muito de camisa 10. Eu gosto de falar isso fazendo analogia com o futebol. Acabaram-se os grandes líderes. Tem muito pouca gente chamando a responsabilidade, botando a braçadeira de capitão, falando, olha, deixa que eu tento resolver o problema. A gente tem que valorizar se tiver uma pessoa dessa dentro da equipe, tá? A primeira característica do responsável, ele escolhe, meu amigo. Ele toma decisões, ele não foge dessa responsabilidade de decidir e ele assume as consequências dessas decisões. Isso é um adulto, isso é um responsável, alguém que não deixa as rédeas da situação nas mãos dos outros, decide, ele toma a decisão e ele assume as consequências pelas decisões que ele toma. Segunda característica de um responsável, para saber se aí na tua equipe você tem alguém ocupando essa cadeira da responsabilidade. O responsável faz autoanálise. O que é autoanálise? Ele está sempre olhando para ele, avaliando a conduta que ele teve, o comportamento que ele teve e tirando o aprendizado de cada coisa que acontece. Veja que é totalmente o contrário do que a vítima faz. A vítima arremessa a culpa para o outro. Ela culpa o outro por nada dar certo, pelas metas não serem alcançadas, pela equipe estar com um relacionamento difícil. A culpa está sempre no outro. Já o responsável está sempre olhando para dentro. O olhar da vítima está para fora. O olhar do responsável está para dentro. Ele pode vacilar, ele pode tomar alguma decisão que ele se arrependa, porque ele está escolhendo. Lembra da primeira característica do responsável? Ele escolhe. E pode ser que ele tome uma escolha e depois fala, porra, não devia ter vindo por esse caminho. Mas o que me levou a decidir assim? O que eu aprendi com isso? O que é que eu fiz dessa vez que eu não vou fazer mais? O que é que eu fiz dessa vez que deu certo que eu vou replicar
no próximo episódio, na próxima situação que a gente tiver aqui. Ou seja, o olhar do responsável tá para dentro, aprendendo com as decisões e as consequências das decisões que tem e usando esse aprendizado para se aproximar do seu objetivo. Olha que caminho perfeito. Ser dono das próprias escolhas, aprender com essas escolhas, assumir as consequências de tudo que decide e desse aprendizado criar um link para chegar no próximo objetivo. O que isso me ensinou e como eu vou usar isso para me aproximar do que eu quero? Essa é a autoanálise que um responsável faz. E por último, a terceira característica para você saber aí os responsáveis que tem no teu time, o responsável tem um baú de soluções. Lembra que a vítima tem um baú de justificativas, já o responsável tem um baú de soluções. Para qualquer desafio, para qualquer obstáculo, para qualquer problema, para qualquer ocasião, o responsável abre o baú de soluções e puxa uma alternativa para fazer aquilo dar certo. Quer dizer que vai dar certo sempre? De novo, é óbvio que não. Mas ele não foge da responsabilidade de tentar. Ele puxa alternativas. Você percebe que quando a gente pega essa terceira característica de ambos os lados, que é o baú, a diferença é que a vítima tem um baú de justificativas e o responsável tem um baú de soluções, a posição protagonista aparece, né, no responsável. O problema tá lá, ele põe a cabeça para funcionar e escolhe um caminho. Ele tenta uma alternativa. O olhar do responsável está calibrado para a solução. O olhar da vítima está calibrado para reclamar, para o coitadismo. Entendeu? Quando você faz essa avaliação, agora que você já conhece as três características, tanto de quem está na posição de vítima como quem está na posição de responsável, hoje quando você olha para o seu time, você acredita que a galera está sentada em qual desses banquinhos aí? Coloca aí nos comentários para eu saber, né? E esse é um ponto crucial para a gente falar de maturidade da sua equipe. Vamos perceber assim, leia-se que quem está na posição de vítima está numa posição ali num time júnior. Se o seu time tem mais posição de vítima, você está com um problema que você está com uma equipe infantilizada, você está com uma equipe júnior, você está com uma equipe que está com a mentalidade e o comportamento calibrado para baixo, com a seta virada para baixo. Agora, se você identifica que no teu time tem mais pessoas nas três características da responsabilidade, tomando decisões, se autoanalisando e aprendendo com o seu comportamento. Voltamos aqui. E tentando soluções, se você encontra que seu time mais nessas características, isso significa que o teu time está calibrado com a seta para cima. Então você vai ter uma maior facilidade de fazer essa galera entregar tudo o que precisa, né? Hoje, você olhando para o seu time, você identifica mais de quais perfis aí, né? E agora que você conhece esses perfis, qual que é a tua missão como gestor? A tua missão é trazer essa galera que está sentada no banquinho da vítima para a posição de responsável. Identificou essas pessoas que ficam só com coitadismo, ficam só olhando para o que está faltando, só culpando os outros pelo que acontece, arrumando desculpa para as coisas não darem certo. Identificou essas pessoas no seu time, o seu papel é trazê-las para o banquinho da responsabilidade, fazendo elas perceberem que estão se comportando como vítimas, infantilizados, e trazendo-os para essas três características de responsabilização, que você precisa decidir, você precisa tomar escolha, você não pode ficar em cima do muro, você precisa olhar para o que você aprendeu, o que você aprendeu fazendo isso, né? O teu comportamento te ensinou o quê? Como é que a gente usa esse aprendizado para bater essa meta que a gente precisa, para chegar no resultado que a gente está batalhando, hein? Quais são as soluções que você dá para esse desafio? Põe para fora. É estimular esses liderados a experimentarem esse banquinho da responsabilização. E uma grande maneira, que são os 2 passos que eu vou sugerir para que você faça essa migração de quem está no papel infantilizado para o papel de responsável. Grande Wagner, meu amigo, um beijo para você, um cara de uma energia maravilhosa. Bom ter você aqui, querido.
Como é que você faz essa migração, então, dos seus liderados que estão nessa posição infantilizada para uma posição de responsabilidade? Os 2 passos que você tem que dar para trazer essa galera para um nível mais maduro, para amadurecer o seu time, são... primeiro, você precisa desafiar a galera, você precisa ter uma postura desafiadora. E segundo passo, você precisa chutar o banquinho da vítima dessa galera, tá? Não dá pra você ficar passando a mão na cabeça de quem tá infantilizado. Eu não sei se você tem filhos, mas filho tem aquela fase de ficar fazendo birra, né? Se você faz tudo que o filho quer, você tá ferrado, você cria um demoninho dentro de casa, né? Porra, você não consegue mandar nem na tua própria casa mais. Então não é passando a mão na cabeça que você torna adulta essa pessoa. Trazendo isso para dentro do seu time, não é se entregando ao coitadismo, se entregando às reclamações, às justificativas de quem está se vitimando, não é corroborando com isso que você vai fazer esse sujeito amadurecer. Você precisa desafiar e chutar o banquinho da vítima. Esses são os 2 passos que você, como gestor, precisa dar para amadurecer o seu time. Desafiá-los a ser cada vez melhores, desafiar suas crenças, desafiar suas opiniões, desafiar sua rabugentice e chutar o banquinho da vítima. Como é que você faz isso? Eu adoro desenvolver pessoas com perguntas, por isso que eu desenvolvo muito essa história da metodologia do coaching, porque com perguntas você desenvolve as pessoas. Você vê a pessoa tendo um comportamento ruim, você fala, cara, o que você percebe do que você está fazendo? O que teu comportamento te mostra sobre você? Como que a gente avalia você com base nessa atitude que você teve? O que você aprendeu agindo desse jeito? E o que esse aprendizado no que esse aprendizado pode te ajudar para a gente conseguir essa meta que a empresa está esperando da gente? E agora, como é que a gente transforma isso numa ação prática de hoje até a semana que vem para a gente conseguir avançar pelo menos um ponto aí nessa nossa busca da nossa meta? Você percebe que com perguntas eficientes, você vai abrindo a cabeça do sujeito e tirando ele do banquinho da vítima. Então você como gestor tenha sempre esses 2 passos bem claros na sua cabeça. Você precisa desafiar e chutar o banquinho da vítima de quem está infantilizado. Com isso você vai estar contribuindo com o ser humano. Você vai fazer um ser humano assumir maiores posições de responsabilidade na própria vida, porque esse sujeito da sua equipe vai ser melhor em casa, vai ser um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor. Você está contribuindo para essa pessoa assumir uma postura. Não tem nada pior do que pessoa vítima, do que pessoa que fica mimimizenta, sabe? Aquela que está reclamando de tudo, não dá nem para ficar perto. E se você ficar e der muito ouvido, você contamina você e leva toda essa doença para quem você convive, tá? Então, assuma você como gestor essa posição de desafiar e chutar o banquinho da vítima. Assim você amadurece o seu time. Você pode ter certeza que com um time mais maduro vai ficar muito mais fácil você traçar um plano para bater as metas que a empresa espera de você. As metas do seu departamento, do teu setor. Sabe por quê? Porque você vai ter outras cabeças pensantes te ajudando lá. Já que o responsável escolhe e assume as consequências das suas escolhas, está sempre se autoanalisando, está sempre buscando soluções. Se você tem uma equipe de 10 pessoas e você deixa as 10 numa posição de responsabilidade, você vai ter 10 cabeças te ajudando a criar caminhos. Cara, é impossível você não conseguir avançar no teu setor e bater suas metas com todo mundo numa posição de responsabilidade. Então tenha esse primeiro trabalho passo 1, primeiro ponto aqui, identifica na tua equipe quem está com comportamento de vítima e quem está com comportamento de responsável. Identificou quem está com comportamento de vítima, traz esse sujeito para as 3 características de responsabilização. Decidir, se autoanalisar e tentar alternativas para solucionar os desafios. Dar ideias, ter voz ativa para isso. Chutando com os 2 passos para amadurecer sua equipe. Chutando o banquinho da vítima e desafiando essa galera a ser melhor, a sempre se desenvolver. E use a arte de perguntas para fazer isso. Você vai ver que com um tempo
desenvolvendo essa galera dessa maneira, daqui a pouco você tem 10 responsáveis ali, você tem um setor de responsáveis trabalhando contigo. Vai ficar muito mais fácil ter planos serenos, corretos, eficazes para você bater as metas que você espera. E vai acabar com um relacionamento de picuinha, de briguinha, porque é criança que faz isso, adulto não faz. Adulto resolve as coisas, conversa e resolve. E você vai acabar com um retrabalho, não vai precisar ficar todo início de mês fazer uma reunião para ficar repetindo a mesma ladainha, porque o adulto já entendeu isso, ele vira o mês e o jogo começou de novo, vamos embora só recriar, revisitar o plano, ver o que está dando certo, mudar o nosso comportamento e vamos para cima realizar o que a gente quer. Tá bom? Essa live de hoje era então para passar para você esses 2 passos para você amadurecer a sua equipe, desafiar e chutar o banquinho da vítima de quem você perceber que está numa posição de coitadismo. Isso vai ajudar muito você no teu dia a dia aí, tá? Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Deixa aí nos comentários dessa live a tua sugestão de algum tema de liderança, de gestão de pessoas que você quer ver eu tratando aqui nessa live, que eu trago para você um conteúdo bem legal, tá bom? Uma excelente semana para todos vocês. A gente se vê na próxima live.